Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que nós estamos aqui reunidos para te adorar, para cantar louvores, ó Deus. Dessa vez a gente vai te adorar de uma forma infantil, cantando músicas que as crianças possam estar acompanhando. Mas ao mesmo tempo a tua palavra será também, ó Deus, pregada através dos meios que nós temos em mãos para transmitir a tua mensagem. Abençoe nossas vidas, nos dá coragem para continuar a batalha, da restauração, ó Deus, de todos os irmãos que estão hospitalizados dentro desse doenço. Também pedimos pela Patrícia que ela esteja se recuperando, para que a gente possa estar na batalha novamente. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor tem sido sempre bom para conosco. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar. O primeiro canto que a gente vai cantar está bem aqui. Nosso pastor. Nosso pastor é Cristo. A gente vai hoje falar sobre um pastorzinho também. Então vamos cantar essa música aqui. Vamos lá? Deixa eu ajudar. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz-me às calmas águas, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz-me às calmas águas, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei. Vamos cantar uma das nossas pastas e uma que tenha gestos, tá bom? Para você fazer gestos em casa. Uma com gestos é que eu sei que todo mundo vai pedir. Perto, perto. Vamos cantar perto, perto? Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. De novo. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Amém. Amém. A próxima que a gente vai cantar, tchan, 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 qual é? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Vamos lá? Meu coração Era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em rua de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Só um minutinho aí. O ventilador tá ele tá balançando. Né? balançando mesmo. Desliguei meio, põe a tomada. Não tá aqui um pouquinho, não? Tô com calor. É só pra ele não atrapalhar as folhas. Vamos lá agora. A próxima vai ser essa. Uma agora com gestos. Quem quiser escolher, pode escolher, tá certo? Mas a gente vai cantar agora com Cristo no barco. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito
Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Passa o temporal. Passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Com Cristo na vida tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo na vida tudo vai muito bem e passa a tentação. Passa a tentação. Passa a tentação. Com Cristo na vida tudo vai muito bem e passa a tentação. Amém. Pronto, agora a próxima vai ser aqui. Essa aqui eu acho tão legal. O senhor conhece, pastor? Isso. O senhor conhece essa melodia? Vamos lá. Vamos cantar essa. Pare! Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. De novo. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Amém. Agora o pedido do Dudu foi Com meu martelo. o meu martelo. Mas Não. você que não sabe. Não. Com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar. Eu tenho muito que trabalhar, para muitas almas a Cristo levar. Com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar. Eu tenho muito que trabalhar, para muitas almas a Cristo levar. Tá certo. Vamos sentar. Deixa eu falar. Oi, O Miguel pediu, foi Sara. Ô, Você Miguel. sabe, o Miguel nem fala. Miguel. Vamos lá. Vamos cantar. Três palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra lá 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 lá. De novo. Três palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra lá 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 lá. Amém. Vamos cantar só mais uma e ir direto para a nossa história, tá bom? Vamos cantar mais uma. E depois da história vamos cantar. Quem vai ser? Tem, o pastor vai mostrar o versículo quando ele começar a contar a historinha de hoje. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, agora eu vou desligar. Peraí. Vila aí. Esse negocinho aqui já tá meio tortinho. Vai cá. Calma. Tá lá?
A Bíblia É a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que livro incomparável. Perdido fui a palavra de Deus, o livro incomparável. Achei Jesus na palavra de Deus, que livro incomparável. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável. Amém. Vamos agora para a nossa historinha. Muito bem. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Arma-se o cenário. Antes, eu quero trabalhar com isso. Agora eu vou ligar o ventilador. Pode ligar. Muito bem. Não sei, A cadeira perto. pessoal, se vocês perceberam que nós estamos sempre usando esse cenário, né? Desde a primeira lição a gente usa esse cenário. E é interessante a gente usar. Por quê? Porque tem tudo a ver com ele, quase todas as lições. Eu ainda não vi a próxima, mas talvez. Tic-tac, tic-tac, é hora, é hora, é hora. Tic-tac, tic-tac, é hora da história. Vou me sentar, vou me aquietar e quieto vou ficar. Fiquei. Tá faltando uma coisa. O quê? Tcharam! Tá faltando. O susto. Muito bem. Pessoal, Eu pensei que era outra coisa. pois bem, nós crianças, né, vamos agora nos alimentar com a palavra de Deus. Nós agradecemos a Ele por nos conduzir até aqui. Nós já estudamos 3 lições acerca de Davi. E é importante que vocês compreendam essa história. Eu acredito que já tem criança que conhece. Mas é uma sequência muito interessante, né? Nós vimos na primeira lição que Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel, porque Deus não estava se agradando das obras de Saul, certo? Na segunda lição, nós vimos Davi alegrando o rei com suas músicas, né? Com suas músicas. Na terceira lição, nós vimos Davi, o menininho fraquinho, lutando com um gigante, né? O nome dele era Golias. Então, Davi lutou com Golias, teve vitória naquela luta, porque o Senhor era com ele, né? E depois que Davi lutou com Golias, sabe o que aconteceu? Muitas coisas mudaram na vida de Davi. Davi, aquele menininho, pastorzinho, fraquinho, cuidando das suas ovelhas, agora Davi vai ter uma mudança muito grande na sua vida. O nosso cenário hoje está aqui porque eu quero falar mais uma vez sobre o pastoreio de ovelhas. A lição de hoje, ela é importante para a gente aprender, mas ela vai falar, hoje nós vamos falar de algo que é muito feio, que muitas vezes acontece conosco.
acontece com adulto, acontece com crianças, mas nem adultos e nem crianças devem ter esse tipo de sentimento. Hoje nós vamos falar de um sentimento chamado inveja. Você sabe o que é isso? Inveja. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos dar uma pausa e aí vamos voltar um pouquinho aqui, porque o personagem é Davi. E você pergunta, o que tem a ver Davi com inveja? Daqui a pouco eu vou te dizer por quê. E o que tem a ver Davi, né, com esse sentimento feio de inveja. Será que era Davi que tinha inveja? Daqui a pouco a gente sabe. Pois bem, pessoal, pensando no pastoreio de ovelhas, vocês sabiam que as ovelhas, elas são muito assustadas? São. As ovelhas, elas são muito assustadas. E elas são tão assustadas que elas não conseguem beber água quando a água está fazendo barulho. Por exemplo, se a água está correndo, como é que faz uma cachoeira? Então, aquele barulho espanta as ovelhas. E as ovelhas não conseguem beber água. Elas precisam beber água quando a água está bem paradinha, sem nenhum barulho. E naquela época, aquele local onde Davi ele pastoreava suas igrejas, tinha momento na época do verão que os rios e os riachos, todos eles secavam. Ficava com o fundo, aparecia o fundo do rio seco e rachado, assim por causa do sol. A água secava. E então o pastor, para que as suas ovelhas bebessem água, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que sair procurando um pocinho ali, um pocinho aqui, e era muito difícil. Então o que ele fazia? Na época do inverno, ele cavava, o pastor, ele cavava vários buracos em determinados locais onde as ovelhas iriam comer, e o que ele fazia? Enchia aqueles buracos de água, e aqueles buracos ele chamava de cisternas. E então ele tampava, colocava uma pedra em cima, colocava alguns ramos, algumas folhas para camuflar ali, para ninguém descobrir que tinha aqueles poços. Eram muitos poços de água, né? Para quê? Para quando o verão chegasse, então as ovelhas tinham de beber. Então, os pastores de ovelhas tinham que fazer isso, senão as suas ovelhas iam morrer de sede. Então, elas precisavam de um local bem tranquilo para beber a sua água tranquila, para comer o seu pasto tranquilo. E sabe, criança, é muito interessante a gente pensar nisso. Por quê? Porque as ovelhas, elas eram totalmente fraquinhas. E como eu falei, assustadas. Na hora que vinha um animal, ela corria. Bastava você jogar uma pedra na água e faz pluf, elas se assustavam. Está entendendo? Então se assustavam aquelas ovelhas. E então o pastor, ele tinha esse trabalho e ele fazia com amor. Procurava os melhores locais, guardava água para que as suas ovelhas pudessem estarem tranquilas. No momento de beber água, era um momento quase, claro que a ovelha não orava, né? Mas era um momento quase de reflexão, que ela ficava lá bem quietinha, tomando sua água tranquilamente. Então, elas tinham um momento de tranquilidade para beber a sua água. Muito bem. Assim sendo, só segura aí, leva para lá. O que acontece hoje? Nós também, como ovelhas do Senhor, nós precisamos entender que esse momento de tranquilidade para nós é muito interessante. Muito interessante. E toda criança, ela precisa ter esse momento de tranquilidade.
E o momento de tranquilidade que nós precisamos ter, crianças, é aquele momento com Deus. O momento em que nós lemos a Bíblia, o momento em que nós oramos a Deus, pedindo a Ele sabedoria para compreender a sua mensagem, compreender aquilo que nós estamos lendo. Então nós precisamos exatamente estar ciente da nossa responsabilidade, desse cantinho. Nós devemos ter a cada dia aquele momento tranquilo ali, assim como as ovelhas, um momento tranquilo nós precisamos ter para com o Senhor. E ali nós vamos falar com Ele, nós vamos conversar, vamos dizer o que nós estamos sentindo, nós vamos pedir ao Senhor e nós vamos também ouvir o Senhor. Sabe como é que nós ouvimos o Senhor hoje? Nós ouvimos o Senhor hoje através da sua palavra, a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, o livro incomparável. É incomparável por quê? Porque não tem comparação. Nenhum livro é igual à palavra de Deus. E sabe, crianças, a Bíblia, ela traz para nós a história do povo de Deus e de Deus com o seu povo, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Para que você, se você não sabia, a Bíblia, ela tem 66 livros. Ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Interessante, né? No Novo Testamento, no Antigo Testamento, a Bíblia tem 39 livros. No Novo, ela tem 27 livros. Esses livros todos juntos formam a Bíblia, a palavra de Deus, certo? E assim sendo, a palavra de Deus, ela vai mostrar a nós as informações todas sobre nós e sobre Deus também. Então hoje nós vamos falar da inveja. A inveja é algo que deixa muitas vezes a criança zangada. Olha, nós não podemos ser assustados como as ovelhas e nem zangados. Não, nem tampouco ter inveja do que a outra criança tem. Olha, se esse brinquedo é dessa criança, se ela me der para eu brincar, eu vou dizer obrigado. Mas se ela estiver brincando, eu não posso tomar dela. Eu não posso ter inveja dela. Eu não posso ficar zangado porque fulano ganhou um presente que eu não ganhei. Não posso, porque Deus não se agrada de nós. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos conta a história acerca de Davi. Hoje nós vamos estar no capítulo 18 de 1 Samuel. A história que nós vamos cantar, o episódio hoje, falando sobre essa inveja, é dos versículos 5 aos versículos 14. Versículo 5 ao versículo 14. Mas eu quero mostrar a vocês o seguinte: quando Davi começou a ser abençoado por Deus, então algumas coisas começaram a mudar na mente de Saul, do rei Saul. E o texto aqui diz assim, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Coloca a minha Bíblia aí. E o Senhor era com ele. Então, você vai perceber o quê? Que o Senhor está sempre presente na vida de Davi, né? Presente na vida de Davi. Eu quero só colocar aqui o versículo para que vocês possam aprender. Vou colocar ele aqui. Dá certo assim? Pronto. Nós não vamos ver ele na íntegra, vamos pegar a primeira parte e a última parte, tá bom? Então ajuda aí as mamães, o papai e as titias, as irmãs, né? Podem estar aí também ajudando as crianças, né? Deixa a gente ir aqui. Pronto. Como é que diz o versículo? Davi conseguiu bom êxito, pois o Senhor era com ele.
1 Samuel 18, 14. De novo, Davi conseguiu bom êxito, pois o Senhor era com ele. 1 Samuel 18, 14. Muito bem, eu vou tirar aqui. É porque eu não tenho ainda o meu coisinha, depois eu só virei aqui. Não chega aqui, depois é só virar. Muito bem. Então, como eu falei, nós precisamos pensar muito nisso. Por quê? Porque essa ideia de estar zangado, né, com outra pessoa, só porque ela tem as coisas, não é assim, não dá certo. Então, hoje nós vamos falar de Davi. Vamos lembrar, hoje, todos os dias, né? Falando de Davi, mas de uma maneira hoje, pelos feitos de Davi, o rei ficou muitíssimo zangado, né? Ele ficou zangado porque ele teve inveja de Davi. Então, essa inveja custou muito caro. Então, vamos pensar em Davi lá no seu cantinho. Davi estava lá no seu cantinho, Davi estava pastoreando suas ovelhas, Davi era aquele menininho que estava lá sossegado, cantando louvores a Deus, pastoreando suas ovelhas, buscando água, buscando pastos verdejantes para as suas ovelhas. E ele não estava nem pensando em exército, em luta, em nada, não. Mas chegou um momento muito especial na vida de Davi, que ele tinha que servir ao rei. Aqui? Aqui, né? Ó, essa parte aqui. Pronto. Ele tinha que servir ao rei. Então, o rei começou a ficar muito triste quando nós vimos naquela outra lição. O rei ficou muito triste. Então, um servo do rei disse: olha, meu senhor, eu posso trazer um jovem para cantar, para que o senhor possa se alegrar. Então o rei mandou chamar Davi. Vou colocar aqui mesmo. O rei disse: então tudo bem, pode chamar, né? É porque parece que a minha coordenação motora deixa o bicho torto. É porque você está olhando para lá. Aqui. Lá Muito bem. Ó, ficou torto de novo, né? Tá Tem bom. nada não. Ok, vocês estão vendo. Então Davi, ele cantava para o rei. Ele foi chamado, né? O céu foi lá, chamou Davi. E Davi veio. Assim, ele não inventou outras músicas. O que você quer que eu cante? Né? O rei não escolhia como vocês escolhem a música, né? Davi cantava para adorar o Senhor e ao mesmo tempo acalmava o rei. Acalmava o rei. Nós sabemos que com esse acalmado rei, Davi, ele ficou conhecido ali no palácio. Ele ficou conhecido lá no palácio e aconteceu tudo aquilo que nós vimos, né, lá na terceira lição, e Davi foi chamado para lutar, Davi foi para a guerra sem ter nenhuma condições, e nós sabemos que Davi venceu Golias. O que fez Davi vencer Golias? Deus era com Davi. Então esse menininho que cantava louvores para o rei, a sua vida vai mudar. Ele venceu Golias, foi uma luta que ele girou, o seu estilingue, pum, matou o gigante, como vocês souberam de tudo isso. Então, quando Davi matou o gigante, sabe o que foi que o rei fez? O rei, ele simplesmente disse: ora, de agora em diante, Davi será o capitão, o general do meu exército. Olha, Davi, ele era aquele pastorzinho, que coisa interessante. Davi, aquele pastorzinho lá no cantinho, lá no mato, de repente, Davi, ele é chamado para ser um artista, né? Ele é chamado para alegrar o rei, e agora Davi está em outra localidade, ele está numa outra posição depois de matar Golias. Davi agora, ele era o comandante, Ele era grande. ele era comandante
comandante do rei, do exército de Israel. E aí, pessoal, Davi ganhou muitas batalhas. Davi ganhou muitas batalhas. De maneira tal que as mulheres já tinham uma certa música que ela dizia assim: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares ou milhões, né? Saul matou milhares, Davi matou milhões. E isso começou a chegar no ouvido do rei, e o rei ficou muito agoniado com aquilo. Ele vai tomar o meu lugar, e eu não quero... Ele ficou pneu. E ele, não quero, Davi vai tomar o meu lugar. E isso não dá certo. Só que Davi, depois que, quando ele estava nas horas vagas, o que ele fazia? Ele acalmava o rei. O rei estava agoniado, ele ia lá, tocava novamente. Ele tocava novamente para o rei. E era só ele que conseguia acalmar o rei, né? Só ele, só Davi conseguia acalmar o rei. Então, o rei começou a achar que Davi ia tomar o lugar dele. Por quê? Porque as mulheres diziam: Saul matou milhares, Davi matou milhões ou 10 milhares. Olha, e então, com tudo isso, depois dele foi elevado a general, capitão do exército de Israel. Então começou a surgir algo muito esquisito. Muito esquisito na mente do rei. E por que esquisito? Esquisito porque o rei começava a pensar coisas. O rei começava a pensar coisas. Então, um belo dia, o rei chamou Davi à sua presença e apresentou o seu filho. E o nome do seu filho era Jonatã, certo? Jonatã aí. Jonatã aí. Então, o nome do filho do rei Saul, era Jonatã. E quando Davi viu Jonatã e Saul apresentou ele ficou maravilhado. E a Bíblia diz que Jonatã deu uma capa para Davi, deu a sua capa para Davi. E era um privilégio muito grande você ter a capa real, porque ele também era filho do rei, então ele fazia parte, né, da realeza. Então ele deu a sua capa e Davi ficou muito alegre com isso. E sabe, crianças, ali começou uma bela amizade. Uma amizade tão maravilhosa que essa amizade era exatamente o remédio contra a inveja. Olha, quem era o herdeiro do trono? O filho do rei, Jonatã. E quem foi que se tornou rei de Israel? Davi. Então era para Jonatã ter inveja de Davi. Mas ele teve? Não teve. Jonatã não teve inveja de Davi, porque eles eram amigos. A amizade faz com que a inveja vai embora. Quando você ama o seu coleguinha, então você vai compartilhar a sua merenda com ele, você vai compartilhar o seu brinquedo com ele, não vai ter zanga, né? Você não vai ficar zangado, você não vai ficar com raiva do seu coleguinha. Quer brincar? Vamos brincar. Olha, fulano, eu estou cansado, eu não quero brincar mais não. Tu deixa eu brincar com o teu brinquedo? Deixo, entrega e ele vai brincar. Então, vejam vocês, aqui começa uma linda história que é a amizade de Davi e Jonatã, que muitas vezes ele conversa com o pai dele a respeito de Davi, dizendo o que Davi fez. E quanto mais Jonatã falava de Davi para o seu pai, mais o seu pai ficava irado. E um belo dia, Davi estava tocando harpa para o rei. Crianças, sabe o que aconteceu? Davi está, eu só coloco o topo. É assim mesmo? É assim mesmo.
Davi estava estava tocando harpa para acalmar o rei. Ele continuava perturbado, o rei. E aí Davi vinha e acalmava. Mas nesse dia foi muito diferente. Davi estava tocando e o rei, ele cresceu assim, ó. Ele fez... E ele pegou aqui uma lança que tinha aqui ao seu lado. E sabe o que ele fez, criança? Tá aí. Ele fez... Jogou a lança para bater bem na cabeça de Davi. E Davi, o bichinho, se desviou e a lança ficou lá na parede. Mas o rei colocou a lança, jogou a lança para matar Davi. Por que o rei Saul queria matar Davi? Porque ele tinha inveja de Davi. E a inveja mata. A inveja mata, criança. Por isso, não tenha inveja. A criança não pode ficar zangada com a outra, não. Porque o outro tem as coisas, não. Isso é outra coisa. Se você pedir algo à sua mãe e ela não der agora, espere. Não fique zangado, não, porque Deus não gosta disso, não. Deus não gosta disso. E Deus odeia a inveja, porque é pecado. A inveja é pecado. Você não pode ter inveja. Porque se você tiver inveja, você vai ficar zangado, você vai ficar com raiva do seu coleguinha, a ponto de querer fazer alguma coisa errada com ele. Saul, ele fez. Saul, ele teve inveja de Davi e quis matar Davi. Por isso, tome cuidado. Deus não se agrada de criança invejosa. Deus não se agrada. Deus fica triste. Deus fica triste. Por isso, se Jesus já entrou no seu coração agora tem alegria. Meu coração era sujo. E essa sujeira do meu coração trazia tristeza, inveja, raiva, amargura, tudo quanto é coisa ruim. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus entrou na minha vida, tudo isso tem que ser jogado fora. Então a criança de Jesus não tem inveja. Ela precisa sempre ajudar o seu coleguinha, compartilhar o seu coleguinha. Agora, sabe qual é o segredo? Quando Deus é com você, quando Deus está no seu coração, então você vai conseguir fazer tudo com êxito, com vitória, certo? Com sucesso. Uma criança que ama a Deus e o coleguinha, essa criança, ela não tem inveja, ela não se zanga, então ela agrada a Deus. Então Davi, ele teve grandes vitórias, muitas batalhas, muitas vitórias, a ponto de ganhar milhões e milhões, de matar milhões e milhões dos inimigos. Agora vamos lembrar uma coisa, Davi matou, não foi com inveja não. Davi matou na guerra contra os inimigos que Deus mandou lutar contra os inimigos. Lá era uma coisa. Saul queria matar Davi com inveja, porque Davi fazia mais coisas do que Saul. E sabe de uma coisa? Davi, ele conseguiu tudo. Davi conseguiu bom êxito. Davi conseguiu sucesso. Davi conseguiu vitória. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Vamos lá? Davi conseguiu bom êxito, pois o Senhor era com ele. 1 Samuel 18, 14. Então, crianças, prestem atenção, tomem cuidado. Quando você pensar em querer as coisas do coleguinha, não se irrite, não tenha zanga. Se você pedir para brincar e ele não der, não fique chateado. Outra ocasião você brinca, tá bom? Que Deus abençoe o seu coraçãozinho. Que Deus não deixe você ficar zangado. Você tem que ter vitória, porque Davi teve vitória. E Davi conseguiu bom êxito, pois o Senhor
era com ele. Que Deus abençoe a você, ao papai e a mamãe, as tias e as irmãs. Amém? Muito bem, agora a gente vai tirar aqui o cenário. Agora nós vamos cantar. Vamos lá. Cadê, né? Vamos cantar agora. Pastor, você sabe a música O Coração da Menina e do Menino? Sei. Essa é legal. Vamos lá. Coração da menina e do Do menino. menino. O Coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. não é triste, E nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Amém. não é zangado, tá? Que nem o pastor Pastor Pedro, tia Patrícia, tia Netinha e tia Faloni, a gente tem a maior alegria de estar aqui com vocês toda terça-feira na live. Quando nós chegamos mais ou menos assim a umas 1h da tarde, aí a gente diz assim: eita, hoje é dia da live. Mas é assim, não é assim não. Hoje é dia da live. Não é assim não. É assim, hoje é dia da live. Então, toda terça-feira, você tem um compromisso conosco aqui, nesse mesmo horário, né? Muito bem. Então, nós vamos encerrar, porque agora o pastor vai participar de uma outra live, né? Agora de adultos, né? E aí, que não sai daqui de vocês, vamos para outra live. Então, eu quero agradecer a todas as crianças que estiveram conosco. Um beijão para você. Para vocês. Vamos orar. Tia Netinha. Pai amado, nós agradecemos por essa live, por as crianças que estão do outro lado, os adultos também vendo e compartilhando conosco esse momento. Queremos agradecer, Senhor, e pedir para que Tu esteja abençoando todas as crianças, aquelas que não puderam ver a live hoje, que Tu esteja cuidando delas também, fazendo com que na próxima semana elas estejam com o celular na mão para ouvir a Tua palavra, a historinha contada pelo pastor Pedro. E vai continuar, Senhor, continuando a história de Davi. Senhor, nós te agradecemos. Pedimos pela tia Patrícia, para que na próxima semana ela possa estar aqui conosco também. Ajuda, Pai, e faz com que ela melhore logo. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Mãe Deus dizendo, as que não puderam chegar até aqui, não pode mesmo, não. Agradecemos aos pais, né, por estar dando esse apoio à nossa live de crianças, certo, irmão Ayrton? Deus abençoe você e sua família. Também estou com saudade, Estou com Sara. saudade das crianças. Mas a gente chega lá. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Sara, Difícil.